animais. Efetivamente, de todas as relações que o ser humano pode estabelecer, aquela que é mais fomentadora de progresso, a mais intrigante, a mais instigadora e a mais desafiadora é a relação de conjugalidade. Tudo porque, num relacionamento a dois, nós somos convidados a comparecer numa relação de intimidade física, emocional, psicológica, espiritual, social, como nenhuma outra. O casamento é tão fomentador de crescimento porque ele suscita em cada um a possibilidade de se olhar num espelho mais próximo. Aqueles que convivem conosco no lar representam uma sala de espelho, mas não há dúvida de que o espelho mais fidedigno, que retrata a tua dinâmica interna, é o teu parceiro de vida conjugal. É um processo tão intrigante que na relação a dois de convivência, você desfruta de um mesmo espaço físico, dorme à mesma cama e nem sempre sonha os mesmos sonhos. E essa relação, ela, para que se estabeleça, para que ela possa desaguar numa convivência de intimidade, de reciprocidade e de cumplicidade, ela é antecedida por um enamoramento, no qual comparecem os espíritos que muitas vezes vão se corporificar pela reencarnação. Fazem eles aquilo que o espírito Emmanuel define como uma doce hipnose. Eles estimulam os pares a essa movimentação de aproximação e experimentam aquilo que o espírito Emmanuel define muito bem como o cais dos sonhos. O relacionamento de namoro, ele é bem essa movimentação extremamente agradável. Namorar é algo incomparável na relação de um ser humano. Todos que experimentamos nitidamente bem a culminância do namoro, sabemos do que representa o status de um enamoramento. Quando estamos nesse cais, que ele define como sonhos, nós somos embalados exatamente por esse doce mistério, por essa sintonia que nos faz muitas vezes perder a referência acerca da razoabilidade quando estabelecemos um relacionamento com o outro. Parece que nós não enxergamos direito o outro, a outra, e o relacionamento vai caminhando, e quando o acasalamento se estabelece, propriamente dito, quando o navio do casamento avança para o mar das experiências de conjugalidade, muitos se surpreendem e acham que foram enganados, e não há tempo para voltar para o cais. Mas antes que efetivamente ganhe mar alto da vivência a dois, nós ainda sentimos na lua de mel, nas experiências do primeiro mês, essa possibilidade da amorosidade, nesse tom do namoramento, nesse tom do apaixonamento, que nos faz mais dóceis, mais tolerantes, mais indulgentes. Mas quando o navio do casamento avança, virando o ano, se distanciando da margem, aí surgem os processos desafiadores. É que relacionar-se conosco mesmo já é um problema. Lidar consigo próprio é uma situação muito delicada. Agora, lidar com uma outra pessoa que tem uma outra história, que tem uma outra demanda interna, que tem às vezes uma outra etnia, que tem às vezes uma outra religião, que tem uma outra cultura, que emergiu de um lar nuclear, bem diferente do nosso do ponto de vista socioeducativo cultural. Lidar, portanto, com um outro ser humano, cuja diversidade, cujas similitudes às vezes não são tantas, lidar nessa convivência estreita é muito complicado, é muito difícil. Porque no início, enquanto ainda estamos nessa fase do encantamento, tudo vai bem. Mas quando o cotidiano nos chama para o desafio do casar-se dia após dia, na proposição do Espírito Emmanuel, nós aí nos damos conta
de que temos que nos lidar com uma outra pessoa lidando com nós mesmos. Porque o problema não é o outro, o problema sou eu. Porque lidando com o outro, eu sou chamado a elaborar conteúdos internos que ainda são imaturos. Eu tenho que chamar recursos internos que às vezes ainda não disponho completamente. Eu sou convidado a trazer competências para um relacionamento a dois que eu ainda não disponho. Então surge uma dificuldade. E quando essa dificuldade surge, eu acuso o outro. Num relacionamento amoroso, o que eu mais vejo no setting terapêutico atendendo casais é o outro é o culpado. E não é sem razão. Um amigo me dizia isso num voo de Belém para Manaus, a 10 mil metros da terra, portanto, bem perto do céu. Ele dizia, Alberto, não casa, Alberto, não casa. Eu digo, ele estava recém-casado, um pouco mais de um ano. Eu disse, mas por quê? Ele disse assim, casamento nos cerceia, nos limita. Olha que eu entrava na minha cama de casal, morava sozinho, rolava para o lado, rolava para o outro. É tão cerceante o casamento que eu só posso entrar por um lado, Alberto. E olha que ele não tem razão. A gente só pode acessar o leito por um lado. E para acessar esse lado, você tem que discutir com o outro. Porque tem aqueles que dizem assim, não, eu só sei dormir do lado direito. E quando coincide duas pessoas que sabem apenas dormir do lado direito, surge o primeiro conflito, que a princípio é negado por um ou por outro, mas depois disse, meu bem, vamos trocar. Disse, mas por quê? Não, é porque eu gosto de dormir do lado esquerdo. Ela disse, meu bem, mas eu também gosto. Na verdade, tudo aquilo que a gente vai discutir no início do relacionamento, que representa pequenas diferenças, não são diferenças nossas, são diferenças ancestrais. Porque a gente pensa que gosta de dormir de um lado, a gente pensa que gosta de colocar a toalha de banho numa determinada posição. A gente pensa que a gente gosta de ornamentar a sala de um jeito, com um pano de centro, um jarro no centro, mas na verdade a gente está longe de entender de que tudo isso que a gente faz é mera repetição. De que na verdade nós estamos na maioria das vezes reproduzimos o que nós aprendemos com os nossos pais. Aquilo enquanto criança, vendo os pais funcionarem, nós vamos introjetando. E ao estar introjetado entre nós, nós repetimos e nós achamos que foi nossa escolha. Quase que não foi, foi um automatismo da convivência. E quando eu brigo porque eu quero colocar a toalha de um jeito tal no banheiro e o outro coloca a toalha no criado mudo, aí surge o primeiro conflito, porque ela acha que ele está fazendo para mexer com ela. Porque ela, meu bem, eu já disse para você que a toalha fica no banheiro aqui neste lugar. E ele disse, meu bem, a coisa de colocar a toalha aqui ou lá não faz sentido, porque para mim o criado mudo é o lugar mais adequado, que a gente acaba de se enxugar no quarto, então a gente coloca a toalha. Disse, mas meu bem, a toalha tem um lugar para colocar. Ela não sabe que esse conceito ela aprendeu com a mãe. E esse conceito, jogar sobre o criado mudo, ele aprendeu com o pai. Então não é ela que está brigando com ele, é o pai dele que está brigando com a mãe dela. A gente nem se dá conta disso. Quando a gente casa, eu aposto como a gente vai arrumar a cozinha. Quase sempre na primeira gaveta estão os talheres. Na segunda vem os paninhos. Quem nos ensinou a colocar os paninhos? Eu escolhi, não escolheu. Foi a sua mãe que escolheu com a sua avó, que recebeu da sua bisa. Nós reproduzimos padrões, ao ponto de que quando dizemos, enfim, sós, é uma grande mentira. Pode fazer oração para espantar o obsessor, para ficar com a casa bem higienizada. O reencarnante não precisa estar no ato sexual, a concepção se dá horas depois, mas você pode orar. Como orar? Você deita em grupo. Eu não estou falando de sexo coletivo. Eu estou falando de que quando você vai para a cama, você leva um grupo interno dentro de você. A sua parceira, o seu parceiro, leva um grupo interno, um jeito de ser,
O que faz com que a gente brigue se abre a janela, se não abre a janela, quando é que vai ficar o ar-condicionado, se vai ficar de cima de você ou não em cima de você. Essas coisas todas, elas falam desse grupo que está dentro interno e que não são ovoides, não são espíritos que estão encastelados dentro de você. É a tua história sociocultural. Eu tenho uma amiga que disse: Alberto, se você me vê dormindo, você não me reconhece. Eu digo: mas por que você fica tão horrorosa assim? Ela disse: não, é porque eu me empacoto toda, com gorro, máscara, luva, porque o meu esposo, ele diz que o sono reparador tem que ser bem frio. E eu sou friorenta que dói. Então, quando ele me olha, eu parece uma astronauta para poder dormir bem, porque eu acho que a gente tem que dormir aquecidinha. E ele acha que a gente tem que dormir frio, bem frio. Assim, o filme A História de Nós Dois, que ganhou o prêmio, o Oscar naquela oportunidade, traz uma imagem bem que é essa. O casal, quando começa a discutir na cama, vai surgindo as falas que são reproduzidas pelos cônjuges a partir das figuras parentais, dos avós de um, paterno, materno. E quando, num dado momento, a cena mostra como se fossem espíritos, mas não são, ali aquele mundo de gente em cima da cama. É por isso que casar, conviver a dois, é um desafio. Porque você tem que lidar com as suas encrencas. E tem que lidar com as encrencas do outro. Se você com você mesmo já é difícil, tem dias que você nem olha no espelho para você, que você não se suporta. Imagine você olhar para o outro. Ou acordar e o outro não lhe dá bom dia. Você acha isso uma ousadia, dizia-me um paciente. Nós podemos ter a maior briga que tiver. Ela tem que dar boa noite. Se ela não der boa noite, eu fico muito mais magoado mais do que todas as brigas que tivemos anteriormente naquele dia. Ela tem que dar boa noite. Então, há pessoas que acham que é invariavelmente necessário dar boa noite, bom dia. É uma questão mais do que de honra. É uma questão de neurose. Porque às vezes a pessoa levanta e não está um bom dia. Aliás, na vida conjugal, quando os casais dizem bom dia, é uma grande mentira, porque não é um bom dia. As dificuldades, os problemas, as crianças, a dificuldade financeira, poderia dizer que seja um bom dia. Ou então foi uma boa noite, mas dizer bom dia. E se o outro diz bom dia num tom taciturno, fechado, o parceiro oposto fica aborrecido. Mas o que você tem contra mim? E às vezes não tem nada contra você. Há pessoas que quando acordam, independente do dia ser bom ou mau, elas acordam de mau humor. Conhecem, né? Há pessoas que acordam de mau humor. Na minha casa, por exemplo, de origem, nós quase não conversávamos, porque minha mãe levantava introspectiva e não dizia nenhuma palavra. Eram os cumprimentos habituais. Então nós fomos criados assim, nesse ambiente meio de que não se falava muito até que acordássemos de vez depois do café. Então meu irmão, quando casou, a minha cunhada teve um impacto. Porque ela acordava sorridente e ele calado, fechado. E ela ficava se perguntando o que foi que eu fiz. E disso vai, até um dia que ela disse: o que é que está acontecendo com você? Você já não me ama mais? Eles tinham só 2 anos de casamento. Ela esperou 2 anos para perguntar para ele por que ele era assim, desse jeito doente quando acordava. E ele disse: não é que eu não gosto de você, é porque eu acordo assim, meio de mau humor. Há pessoas que acordam de mau humor. Lembre dos filhos de vocês. Tem filho que para tirar da cama é guindaste, porque ele não sai assim, se você chamar filho, benzinho, e, ao contrário. E ele ainda dá chutões, semi-acordado. Então, há as idiosincrasias de cada um. O jeito de cada um ser, que nós precisamos lidar. Até no momento quando estamos dormindo, porque dormir pode ser um ato suave, de serenidade, uma boa noite, uma noite serena, uma noite encantadora. No entanto, imagine alguém que tenha um processo durante o sono de roncar. No início tudo é fácil, imaginemos ela roncando, porque as mulheres até para roncar são mais educadas. E ele diz: meu bem, ela acorda naturalmente, recém-casado, você está qual cotovia aqui, trata como cotovia, naturalmente.
depois de assim, um ano, ele diz, meu bem, você está ressonando, já mudou de cotovelo para ressonando. É provável que depois de 4 meses, se ela ainda não foi procurar um especialista, porque ele a obrigou da neurologia para fazer um estudo do sono, ele já está com o cotovelo nela aí. Ei, parece que é um DC-10 da VASP, da Varg, aqui. É, aparentemente, um evento não importante, mas há muitos casais cujo ronco contribui em muito para o estresse da relação. As diferenças ou as similitudes, tampouco, fazem de um casamento uma relação saudável. Porque nós achamos que um bom casamento são pessoas parecidas. Imaginem 2 pessoas autoritárias convivendo, parecidas. 2 ciumentos, 2 agressivos. Ser igual ao outro não é vantagem. 2 pessoas tímidas, que falam pouco. Imagine 2 pessoas que falam pouco. Os filhos vão ficar mudos. Mas também diferentes. A gente diz assim, não, é bom ser diferente. Quiçá, as diferenças podem fazer sentido ou não fazer sentido. O que faz diferença é a capacidade do casal articular bem as diferenças e as similitudes. Porque todos os seres humanos que se acasalam, eles trazem aspectos que são semelhantes e aspectos que são diferentes. Quando você analisa a totalidade da relação, você percebe que tem mais similitudes ou mais diferenças. Então você configura, esse é um casal similitude predominando, então é um casal semelhante. Este é um casal complementar, predomina as diferenças. Tanto um como o outro pode ser um casal que experimente sucesso na relação ou infelicidade, dependendo da forma como eles lidam com o relacionamento de natureza conjugal. Porque a arte de poder articular as diferenças e as similitudes, ela está intrinsecamente relacionada à sua capacidade de amar o outro. Se você é capaz de amar o outro, a relação de similitude não ameaça. Mas se o amor for pobre, a similitude funciona como um processo de competição. Eu quero ser mais do que você. Eu quero ganhar mais dinheiro do que você. Eu quero ser mais belo do que você. Se frequentamos a academia, eu quero ser mais sarado do que você. Se eu sou médio, eu quero receber mais espírito que você. Não, eu sou médio, eu recebi 3. Aí o outro diz, não, mas eu recebi o campeão das sombras. Você não recebeu o benfeitor. Não, você recebeu o benfeitor. Não, mas eu recebi o guia. Ficam brigando até, na disputa, até dentro da casa espírita, o casal, que apresenta uma similitude, porque ambos são médiuns. Mas se eles são diferentes, o processo pode se dar de uma forma diferenciada, se não há amor que garanta uma boa interação. Se não há amor, o que é que faz o casal? O casal disputa quem é que tem a verdade. As diferenças, a arte de lidar com a diferença, requer uma atitude de respeito à diferença. Aceitar o outro como o outro é. Num relacionamento no qual as habilidades são diferentes, o modo de pensar é diferenciado, nós precisaríamos de uma alta dose de tolerância e de respeito para aceitar o outro que não funciona como você. Mas se eu me encastelo na minha verdade e acho que o meu jeito é o jeito certo, o conflito de conjugalidade se acirra. E a relação tende a gastar muita energia no conflito e o acasalamento ele vai se fragilizando. Porque ou nós casamos dia após dia, ou nós estamos já nos separando dia após dia, não nos estamos dando nem conta disso. E está acontecendo. Casar ou descasar é um processo, não é um momento. O momento que você agencia um advogado ou busca um terapeuta, a relação já vem se fragmentando há muito tempo. Um casal, quando se afirma numa relação sólida, aquilo não é resultado de uma festa de casamento que eles comemoram, na qual as pessoas celebram aquela união, a consolidação daquela união, como se fosse feita apenas naquele momento. Não. Aquilo é o dia a dia de um investimento no relacionamento. Casamento é como se fosse uma coisa viva.
Ou você investe, tirando as pragas, dando luminosidade, a exemplo de uma planta, dando água, fazendo o processo da adubação, ou você deixa a Deus dará, e às vezes Deus não dá, porque o casamento se coloca fora das leis de amor, falta a luminosidade do carinho, falta a água da tolerância, falta a fertilidade dos pequenos gestos do namoro, e aí a planta do casamento vai perdendo o viço e o relacionamento adoece, vai para a enfermaria, vai para a UTI e morre, como propõe Emmanuel analisando a dinâmica do casamento em vários capítulos nesse sequenciamento, vida e sexo. Porque os casais simplesmente abandonaram a relação e deixaram que o relacionamento pudesse correr sem cuidados. Ou eu cuido do casamento, ou o casamento vai se descuidando por si mesmo. O relacionamento ele precisa de atenção. Ele precisa que você olhe para o relacionamento, que você desprenda energia nessa movimentação de alimentar a relação. É curioso quando eu pergunto nas entrevistas de relacionamento conjugal, no âmbito terapêutico, eu digo, há quanto tempo vocês estão juntos? Não, estamos aqui há 10 anos. Estamos 3 anos de namoro, 7 de casado. Eu digo assim, mas como assim? Deixaram de namorar depois que casaram? É uma pergunta que já é uma intervenção terapêutica. Porque a gente separa o namoro do casamento. O casamento ele não deveria excluir o namoro, ele deveria trazer o namoro. É lógico que já não vem mais aquele apaixonamento febril dos primeiros encontros, do encantamento. Mas um casal que não investe na relação, esse sentimento de apaixonamento cede, esse elan de encantamento, ele cede por inteiro, mas um casal que investe na relação, ele mantém o namoro no casamento. O namoro no casamento é o trato, é o cuidado, são as pequenas atenções, são os pequenos mimos, porque não são os grandes presentes que alteram uma relação, é o cotidiano que faz uma relação ser rica ou caminhar para a morte. Não são, portanto, os grandes gestos, são os pequenos gestos repetidos, que fazem com que um relacionamento ele possa ir se engrandecendo aos poucos. Mas isso, colocado numa relação no qual o amor serve de link para as pessoas que são diferentes, ou para as diferenças que existem num casal que se acasala e que tem esse perfil complementar, ou este amor que traz para a relação esse cimento para a relação, num casal que tem esse viés da similitude predominante, isso efetivamente requer arte. Porque efetivamente lidar com semelhanças, quando tem amor, ao invés da gente disputar, a gente se apoia. Não, eu não quero ser mais do que você, nem você precisa ser mais do que eu para que sejamos melhor casados. Nós seremos melhor casados se nós nos dermos as mãos e pudermos caminhar assim. Mas se fizermos assim, ficarmos medindo forças, aí nós vamos perder muita energia em disputa. O amor que vem para as dessemelhanças, ou seja, para aquilo que não é igual, ele não serve para dizer eu tenho a razão, ou para você dizer não, sou eu que tenho a verdade. Ele serve para que pelo caminho da entrega, nós possamos permutar verdades. Porque quem é que está com a verdade? Imagine as diferenças num casal. Eu costumo lembrar sempre o shopping, porque o shopping sempre é um ambiente muito intrigante, porque ele lembra a praça, ele lembra a via pública, num espaço naturalmente fechado. E ao mesmo tempo ele lembra os grandes templos religiosos, porque os grandes templos religiosos, eles eram demarcados pelas catedrais na Idade Média. Uma cidade, para se afirmar, tinha que ter uma catedral. Se não tivesse uma catedral, não era cidade. Quando você vai à Europa, você se cansa de ver tanta catedral. Depois você começa a misturar todas, porque toda cidade tem uma ou mais catedrais. Mas tem que ter uma catedral, porque senão ela não tinha gabarito, ela não ganhava status. Hoje, arquetipicamente, nós trazemos essa necessidade do divino e projetamos num shopping. O shopping ele tem até a arquitetura de uma catedral. Percebam a beleza, o encanto.
E quando você vai ao shopping, é natural que você encontre os nichos divinos com as sacerdotisas de agora, que são as vendedoras, que estão sempre olhando para você e fazendo assim: entre, sem compromisso, ainda diz sem compromisso. E a exemplo das catedrais de outrora, você não consegue ficar inerte diante dos objetos sagrados. Você tem que pelo menos tocar. E se você não quiser tocar, ela lhe força a tocar, ela lhe persuade a tocar, ela lhe incita a tocar, e quando você toca, ela diz, sem juros, de 10 vezes. É uma sacerdotisa, naturalmente, que uma mulher bela ou um sacerdote, se preferirem. Ali está o objeto desejado. A vitrine é encantadora. O shopping é o templo. Você não se dá conta de que tem um movimento psicológico interno que te chama para fazer esse movimento de comunhão com o divino. Você não pode comprar, mas compra. Não tem aonde cair morto mais, mas leva o produto. Ela sai, sorri para você, você já com a sua sacolinha, com a grife, porque é importante a sacola por causa da grife, você sorri, você agradece, ela agradece, e você não fica satisfeito, você tem que ir à praça de alimentação, que é o lugar que representa, nesse simbolismo psicológico, o espaço onde você vai comer o pão de hambúrguer, que tem exatamente o formato de uma hóstia, e você come e parece que você fecha o ciclo. Aí você sai achando que você encontrou Deus. E vai para casa feliz. Encontrar Satanás, naturalmente, que vai abijurar a compra que você fez. Você vai com a barriga bem posta, o objeto sagrado comprado, achando que fez uma grande coisa, assumiu um grande débito que já ultrapassou o orçamento familiar e foi para casa brigar, porque o parceiro, a parceira que está em casa vai estabelecer a confrontação necessária. Assim, analisando as diferenças, imagine um casal entrando no shopping para trocar uma roupa do Dia das Mães. Ora, se ele vai com a parceira, ele diz, meu bem, ali está a loja. O menor espaço entre dois pontos é uma reta. Na análise da verdade pragmática, objetiva de um homem, na sua generalidade, porque há o inverso, naturalmente. Ela olha para a loja e não enxerga. Ela toma exatamente o sentido oposto e vai em espiral. O homem não demora mais do que 15 minutos para trocar uma peça de roupa. E ela, 1h30 é pouco. Ela chega feliz. Olha as diferenças. Quem é que está com a verdade, né? Ela é uma mulher sensível. Ela só quer olhar. Mas é impossível passar por aqueles nichos sedutores. Porque além dos nichos da sacerdotisa, tem alguns fatores que são absolutamente divinos. São palavras escritas nas portas das lojas, nas vidraças, liquidação. Embaixo de marido, não está posto, mas é. Ela compra porque está liquidando. E vai-se, meu bem, você não imagina que surpresa. Não tem surpresa, ele já sabe qual é a surpresa. Ele só pergunta quanto foi. Então, vão brigar. Porque ele vai advogar que o caminho é esse e ela vai advogar que ela precisa queimar algumas calorias, às vezes disfarçando, né? Ela quer dar uma olhada, ela só quer olhar. Olhar não gasta nada. Não compromete. Então, se ele sabe que ela é sensível assim, ela é emotiva, tem um jeito artístico, quase poético, ele pega, leva o Evangelho segundo o Espiritismo, o jornal, e diz, meu bem, nós nos encontramos no café. Ele vai, troca a roupa, a peça de roupa, em 15 minutos do Dia dos Pais,
vai para a cafeteria, toma o seu café, lê o jornal, começa a ler o livro. Quando ele está para terminar o livro, ela chega feliz também. Então, ambos felizes. Porque ela fez o que ela quis, ele fez o que ela quis, o que ele quis. É natural que ela vai ter que aprender um pouco com ele, nesse exemplo citado, sobre orçamento familiar. E ela vai ter que ensinar a ele ser mais sensível. Porque ele tem tanta raiva de comprar que ele não gosta nem de olhar as lojas. E isso é quase um sacrilégio para uma alma sensível. Ele precisa ir para ver e olhar e sensibilizar com a beleza, ainda que não compre. Vai com ela, porque às vezes a gente vê um casal de mão dada no shopping e se puxa, olha que beleza, tão idosos, mão dada, a gente pensa que é amor porque está segurando firme. Não é. Um está segurando o outro que é compulsivo, não sei qual dos dois é compulsivo, segura firme e vai, e as pessoas olham e ficam encantadas. As diferenças. Precisamos lidar com as diferenças. Em casa, as diferenças chamam a atenção. Porque, para uma mulher, por exemplo, nesse estilo do visual, da neurolinguística que propõe o estilo visual, onde a performance da imagem prevalece, e se ele tem o perfil do senestésico, ou seja, do conforto, ele prefere o conforto do que a beleza. Ela prefere a beleza do que o conforto. Quem é que tem razão? Um sofá que é belo, mas que você senta, dá vontade de ir embora, espanta a visita? Ou um sofá que você deita, você não tem vontade de levantar, mas é um sofá que é um mondrongo feio que dói? Quem é que tem razão? Às vezes não dá para juntar as duas coisas, ou às vezes dá, se houver diálogo, mas há quanta dificuldade no casal é de dialogar. Aliás, o ser humano é um bicho difícil de dialogar. Nós somos os únicos dotados da capacidade de estabelecer símbolos com tanta complexidade e riqueza, mas dialogar é desafiante. Em todos os níveis, e na prática terapêutica, eu percebo isso como um problema agudo das relações humanas. E no casal, cuja relação, portanto, tem esse enquadramento, é muito mais difícil. Notadamente porque as mulheres têm uma facilidade mais de comunicação. E os homens têm uma demasiada introspecção. É muito difícil um casal dialogar. E quando ela suscita, ele diz, o que você quer falar? E já vai agressivamente, que é uma forma de silenciar o diálogo. E a mulher sabe quando ela quer derrubar o homem. Quando ela quer machucar um homem, no seu estilo, ela diz, meu bem, hoje nós vamos conversar. A pior coisa para o homem é ouvir isso. Ele, nesse estilo, há naturalmente a inversão. Nem todos os homens são assim, nem todas as mulheres são assim. Mas ele diz, meu bem, diga logo. Diz, não, meu bem, à noite. Olha, no amanhecer, dizer, à noite, aquelas 12 horas não vão passar. Ele chega um pouco antes do horário habitual do trabalho. Vem correndo, sôfrego. E ela, que habitualmente chegava um pouco antes do que ele, de propósito chega depois. E ele já está agoniado, já botou os pijamas listrados dele como se fosse de um prisioneiro. E ela chega. E para um casal que quer conversar, o espaço do quarto é o espaço de maior intimidade. Mas ela diz, não, na sala. Quando diz na sala, dá um tom de formalidade. E ele vai, ela não muda a roupa, caracterizando, portanto, na vestimenta o tom da conversa. Ele senta no sofá e ela senta no sofá oposto, de frente, mostrando numa posição gestual, numa posição não corporal, que é um confronto. E ela senta na beira do sofá. Ela não senta no sofá, não se larga no sofá. Ela senta na beira, cruza as pernas e diz, o que você está achando da nossa relação? Ele começa logo a se sentir mal. Se ele é espírita, ele diz, meu bem, eu estou sentindo umas influências aqui. Dá para dar um passe? Porque ele alivia logo a bichinha, né? Esse casal, ele não logrará estabelecer uma conversa porque ela não vai aguentar.
ela vai se irritando com ele e começa a falar, blá, 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 blá. E depois que ela fala meia hora, diz, e o que você acha? Ele diz, meu bem, você já falou tudo. Ele só fecha dizendo, sobrevivi. Diálogo. Um casal é fecundo quando é capaz de conversar como quem namora. Quem namora não quer desligar o telefone. Não, até para desligar. Chegou da casa da namorada. Vai pro telefone. Mas que você vai pro telefone? Não, eu vou dizer que eu cheguei. Olha, chegou, não precisa... Aí vai dizer que chegou. Tudo bem. Rio de Janeiro, uma cidade violenta. Telefone. Ele pega o celular, iPhone, então fixo, vai. Aí fica 15 minutos para dizer que chegou. Parece que a linha está congestionada. Disse, meu bem, você não ia dizer que chegou? Não, mas é só um negocinho. E se for, é namoro. Porque depois de meia hora, ele diz, não, desliga você, você. Até para desligar eles demoram. Nós perdemos a arte de poder investir na relação conversando a exaustão, como quem namora. O tempo de uma relação é o tempo em que o amor propicia que duas pessoas troquem diálogos e eles sempre têm o que é conversar. Quando um casal já não consegue sair sozinho e tem que sair sempre de grupo, eu me preocupo. Porque parece que eles estão fugindo deles mesmos. Porque se forem para um restaurante, não tem conversa. Parece que se estabelece o vazio. Então o mecanismo de apoio é o mecanismo grupal. Mas um casal que se ama em qualquer idade, eles sempre abrem o espaço para o diálogo. E a despeito de sair com amigos, eles saem também sozinhos. E conversam, e conversam. E se você olhar a distância do ponto de vista psicológico, vocês veem, em qualquer idade, que eles estão se amando. Eles estão se amando pela forma como um trata o outro. O Espiritismo, que nos abre a visão da reencarnação, dos reencontros, a responsabilidade pelo relacionamento afetivo, naturalmente que ele nos brinda com um conteúdo inefável, de beleza, encanto, de amorosidade, para que possamos estar trazendo para a relação pela fala e pela atitude. Porque se a fala não tiver a substancialidade do exemplo, ela fica oca, vazia, não sonora. Mas se a fala ela é secundada pela atitude, a sua fala tem peso. Ela encanta, ela tem qualidade. Então, o casal, ele vai fazendo essa movimentação, esse sincronismo do diálogo e da ação, que é o nosso desafio conosco mesmo no nosso processo auto-iluminativo, de autotransformador. Dizia então a mulher que se perdera do relacionamento afetivo, estava a um ponto da separação. Ela fez o que pouca gente faz, uma análise de si mesma para avaliar o que ela precisava fazer da parte dela para melhorar a relação. Porque quando o relacionamento está em crise, sempre a gente atribui ao outro a responsabilidade. Ela deu-se conta de algumas dificuldades e agenciou então medidas que ela deveria tomar, dando a contribuição dela para a relação. Diz ela, no artigo em que ela escreve, que ela então foi e ofereceu para o esposo que acordou um café 5 estrelas na cama. Ele se assustou, olhou e disse, que foi? Eu disse, não, me deu vontade de trazer café na cama para você, meu bem. Ele ficou intrigado, coçou os olhos para ver se estava tendo uma miragem, um sonambulismo, uma alucinação visual. E não precisa dizer que ele não conseguiu tomar o café na cama direito, porque ele ficou pensando qual era a agenda oculta. O que é que ela deveria estar querendo? Talvez uma viagem, mudar de carro, um vestido novo. Ficou imaginando, não conseguiu. Mas a surpresa dele foi maior. Porque quando chegou em torno de meio-dia, quando a criança chegou da escola, ela foi, abraçou a criança e disse, meu bem, eu te amo. O filho olhou assustado, porque não estava habituado a ouvir isso da mãe. E disse, o que foi, mamãe? Não era aniversário dele, não era Natal, não era dia da criança. E ela disse, é que eu amo. E não costumo dizer que amo. E agora me deu vontade de dizer que te amo. Para o filho. O esposo olhou e ficou assustado, pensando que ela estava incorporada naturalmente. Mas não era espírita, não era espírita. Ela conta
que depois de aproximadamente 2 semanas, ela quase precisou chamar o 192. Ela acordou e o parceiro estava trazendo um café na cama para ela. O que foi? Ele disse: hoje, meu bem, me deu vontade de trazer café na cama para você. E ela fala então como o relacionamento foi recriando-se. A partir da iniciativa daquilo que ela precisava fazer, olhando qual era a parte dela naquele latifúndio que estava comprometido, conflituoso. Disse-me um amigo, quando certa feita fiz a menção a essa ocorrência, ele disse, no outro dia, no seminário, ele veio e disse: Roberto, fui levar café na cama para a minha esposa. Digo: poxa, que parabéns, foi bom? Ele disse: não, eu sempre levava, mas depois eu achei que ela estava se deitando na minha moleza, aí eu suspendi. Aí eu ouvi você falar ontem, aí eu resolvi recolocar o café na cama. Aquilo que é bom não poupe, gente. Um carinho, um gesto de ternura. Que você faz pelo outro, é também por você. Porque por mais que o outro não aproveite, você está sendo uma pessoa melhor. Você se torna maior. Você se torna grande. Ainda que o outro não consiga entender a magnitude da tua atitude. Ainda que o outro seja um espírito, do ponto de vista evolutivo, de um nível de consciência diferente do teu. Como nos casamentos sacrificiais, na fala do espírito André Luiz, no qual um é superior e um é inferior. É o da minha história familiar. Permitam-me esse lance autobiográfico. Minha mãe é um espírito que tem muitos valores e o meu pai é um pé de chinelo, tupiniquim, com muitas dificuldades. E ele não se dava conta, aliás, não se deu conta nunca do que a minha mãe representava nessa relação. Ele tinha uma doença psiquiátrica, era um homem, portanto, com um comprometimento de natureza mental, uma dificuldade imensa física, porque também tinha um defeito de natureza física, reencarnou trazendo essa alteração, que não pôde ser corrigida pela medicina. Então, era uma alma muito sensível do ponto de vista kármico, com muitos processos espirituais, que atendíamos espíritos, desde que eu me entendo, e até as vésperas da desencarnação, atendíamos entidades vinculadas a ele. Comprometimento grupal, como dizia o meu irmão, desencarnado, fazendo uma fala pela comunicação, pelo médium, numa comunicação mediúnica, dizendo: vocês precisariam ver como o papai enfrenta, quando sai do corpo, os espíritos, porque são muitos, ele tem um comprometimento coletivo. E a minha mãe era um anjo tutelar. Lá num dia, no cansaço das atividades, ela diz: eu quero acabar e cumprir a minha missão para poder voar. Um dia que ela já estava assim, pela bola 7, diríamos dizer, do cansaço daquele dia. E curiosamente, na semana seguinte, ele está deitado no sofá, nós os filhos adultos já em torno, e a minha mãe lá, fazendo os afazeres domésticos naquela ocasião, e ele então olhando para cima, olhando para o teto, disse: Ni, o nome dela é Eunice, ele chamava carinhosamente de Ni. Ela disse: que, Abel? Eu estive pensando bem aqui comigo, e eu acho que eu vou aceitar vir teu esposo de novo, na próxima encarnação. Todos ríamos. E ele dizia: o que é que vocês estão rindo? Quer dizer, ele não se dava conta do que ela representava. É como se ele fosse fazer um favor para ela. E eu vi uma cena pelos olhos da alma que eu pude depois documentar. Estava em viagem e no dia 2 de setembro, há 2 anos atrás, ela levantou-se, minha mãe, e disse: eu quero ir ao hospital ver o Abel. Meu pai estava internado com 90 e poucos anos, 94 anos, 92 anos. E aí ela disse: eu quero visitar. E ela foi vestir a calcinha paxoniana, tombou e fez uma fratura de mão. Todos pensavam que ela ia para o hospital tratar a fratura. Ela disse: não, eu vou ver o Abel. E foi vê-lo, conforme ela tinha agendado. E depois de vê-lo, acabou a visita, ele estava na UTI, já tinha se feito um acordo médico, ela não tinha o visitado ainda, em função da sua condição orgânica, da sua idade, e ela então saiu depois e foi fazer o atendimento ortopédico, porque houve fratura na mão. E quando me contaram, eu fiz uma crônica, e escrevi aquela cena, e no Evangelho no Lar, li,
E narrei a cena como se fossem dois namorados bem jovens, um encontro momentoso, bem esperado. E descrevo a cena e depois eu concluo na cena mostrando qual era o objetivo. Que aquela mulher, na verdade, estava celebrando bodas de diamante naquele dia. E ela queria celebrar as bodas de diamante. E nenhuma queda seguida de fratura tirou-a do seu objetivo. Ela foi ao hospital e celebrou. E quando eu acabo de ler, sem dizer quem era quem, eu olhei para ela, e a minha mãe me olhou e disse assim: faltou um beijo que eu dei nele que você não colocou aí. Isso é amor. Amor nas diferenças evolutivas. Amor que consagra um dia, que era o dia 2 de setembro, que era a celebração das bodas de diamante. Eram 60 anos de conjugalidade. No dia 30 de setembro, ele deixaria o corpo. E ela, vitoriosa, ficaria no corpo, e nós ficaríamos com esse patrimônio. Porque ela dizia sempre para nós filhos, quando se tratava das dificuldades conjugais, ela dizia: eu apenas dei o exemplo. Ela não era de lare-lare quando ia tratar desse assunto. Ela dizia: eu dei o exemplo, vocês escolham fazer o que querem fazer. E dizia-me um irmão: mano, quando eu estava a ponto de separar, na praia, conflito com a minha parceira, os nossos 4 filhos, e então eu cheguei com ela e disse: mamãe, eu estou pensando em me separar, não estou aguentando. O que é que a senhora acha? E ela, olhando para o mar, sem dizer nada, sem fazer nenhum sermão, disse apenas assim: meu filho, eu fico pensando o que seria de vocês se eu tivesse rompido com seu pai. Ponto final. E ele diz: eu tomei aquela fala, introjetei, fiz um esforço, e agora vejo os meus 4 filhos muito bem postos. Vejo que consegui superar a crise. E olho para os meus 4 filhos e agradeço aquele conselho da minha mãe naquela manhã praiana, quando ela me colocou apenas a sua história. No processo do acasalamento, portanto, nós precisamos considerar que, se há amor, as similitudes não atrapalham porque nós nos apoiamos. E as diferenças não se traduzem em dificuldades porque nós trocamos. Um ensina para o outro aquilo que é possível de ser captado e trocado. Porque há 3 modelos fundamentais de casamento. No qual um domina o outro. E a pessoa que é dominada pela outra pode ficar assim uma vida inteira. Mas é um relacionamento perigoso, porque quem é dominado, se insurgir, cansar de ficar dominado, surge um conflito e normalmente dá em separação. Ou se aquele que é o dominador cansar de arrastar o outro, ele pode desistir da relação pelo enfado, pelo cansaço, e despreza a outra pessoa e rompe com um relacionamento de dependência psicológica. Esse é um relacionamento que existe escassamente, mas existe na atualidade, nesses dias da contemporaneidade. Os casamentos, no entanto, que mais comparecem é o segundo tipo. É os casamentos no qual as pessoas tentam manter um controle da relação no movimento de competição. É o casamento competitivo. Quem é que vale mais? É como se estivesse jogando ping-pong, no qual eu dou a bola ruim para você devolver na rede, ou botar para fora, e eu marco o ponto, e você perde. Esse casamento, as pessoas disputam quem é mais na relação. E isso empobrece a relação porque há um gasto de energia demasiado dentro da relação. Em função de que o par, ele, ao invés de jogar aquela energia no sinergismo, ele joga na competição. A maioria dos acasalamentos, notadamente dos jovens da atualidade, ou dos adultos jovens, ou dos adultos não tão jovens, é de competição, porque é um modelo cultural da sociedade. Tudo é competição, tudo é competição. Então a gente introjeta esse modelo e fica, às vezes, brigando para ver quem ganha. E quando alguém ganha na relação conjugal, o casamento perde. Porque é acasalamento, é conjugalidade, não é conjugalidade.
onde a gente vai morder um ao outro para poder dizer-se que é o mais forte, que venceu o outro. O terceiro modelo é aquele para o qual o Espiritismo nos convida. É o casamento cooperativo, que traz a afetividade num processo de abertura, em que eu vejo o meu parceiro e a minha parceira como meu cúmplice. E nessa relação nós trocamos mimos, afetividades, potencialidades e fazemos um movimento de sinergismo como quem joga o frescobol. O jogo do frescobol é não deixar a bola cair, porque se a bola cair, a dupla perde. Esse modelo de casamento é como se ele jogasse frescobol. Um se equivoca, o outro vai e tenta corrigir. Um não está bem, o outro cede um pouco porque o outro não está bem, para conversar sobre aquele assunto depois, quando o outro já esfriou a cabeça. E assim um vai compensando a dificuldade do outro e um vai aprendendo com o outro, porque eles fazem um acasalamento. Eles fazem um movimento de cooperatividade no âmbito dessa micro-relação social, dessa mínima relação social, de duas pessoas, portanto, que configuram o subsistema da família, chamado subsistema conjugal. O casal que consegue entretecer a relação nesse estilo é um casal que avança no tempo e tem prazer de celebrar bodas. Ele reverencia cada casamento que ele faz naquela data mencionada em que ele se consorciou para fazer a reafirmação. É a pessoa que escolhe casar-se com a mesma parceira e o mesmo parceiro no mesmo casamento muitas vezes. Porque no nosso estilo descartável, a gente vai mudando muito de parceiro, achando que a gente vai encontrar a nossa cara metade. Não existe cara metade, eu quero dar essa boa notícia. Você inteiro, você se basta enquanto um ser integral. Deus não nos criou pela metade. Isso é um mito da mitologia grega, dos andrógenos, onde Zeus partiu as pessoas no meio e ficaram duas pessoas iguais. Isso é uma fala mítica, que tem um sentido também muito interessante, mas não ao pé da letra, que é interpretado significa que eu vou encontrar a minha metade. Não existe cara metade. Existe metade cara. E quando você separa, tem pensão, tem que separar o apartamento, tem que separar o carro. É quando o meu bem se transforma em meus bens. Esse é um processo desafiador. Eu vi a minha amiga falando com o meu amigo, disse, meu bem, se eu me separar de você, eu fico com um apartamento. Ela disse, meu bem, você fica com um apartamento. Ah, naturalmente, os filhos vão ficar comigo. Ah, sim, meu bem, filhos adolescentes. Ficam assim com você. Mas o carro, como é que eu vou levar eles para a escola? O carro vai ficar comigo também, né? Fica, meu bem, fica. Ah, meu bem, mas eu gosto tanto desse som. Fica o som também comigo? Fica, meu bem. Aí disse, meu bem, já que você está ficando com tudo, fica comigo também. Num relacionamento que vai tomando essa conformação da parceria, do entrosamento, nós temos no outro exatamente aquele que nos ajuda a ser melhor. Não é a nossa metade. Liricamente eu posso dizer que é uma alma gêmea, entendendo bem que na realidade nós nos gememos muito quando nos relacionamos. Há muitas almas gemidas e poucas almas gêmeas no sentido poético da palavra. Espíritos afins que se relacionam com uma alta dose de encanto, porque são almas que já construíram essa relação em outras vidas e trazem para a encarnação atual o resultado de um longo patrimônio acumulado. A maioria dos acasalamentos são provacionais, segundo o espírito André Luiz, quando trata do assunto no livro Nos Domínios da Mediunidade. Temos dificuldade de lidar com o outro, porque o outro é o que você merece. Eu digo, meus amigos, sinceramente, eu ouço um falar mal do outro. Eu ouço o outro falar mal do outro. Sempre faço sessões terapêuticas em momentos individuais. E quando eu ouço os dois, eu chego sempre a essa conclusão. Vocês se merecem. Porque nenhum presta. Porque um diz que o outro não presta, o outro diz que o outro não presta, digo, os dois não prestam. Que é para impactá-los, para depois fazer a leitura, a ressignificação na leitura, né? De que como é que a gente pode refazer esse relacionamento, esse novo olhar. Porque o casamento, na maioria das vezes, ele traz os teus pontos cegos,
as tuas vulnerabilidades, as tuas dificuldades. Logo, casar nos dias de hoje é um desafio. A maioria das pessoas vão ficando. Dá rolo, depois do rolo vem um filho, mas não casam. E tentam substituir o casamento por alguma outra coisa que é uma coabitação sem nome. Isso é muito ruim para os casais. Porque enquanto eu não dou nome, eu não configuro a responsabilidade na minha relação. Eu preciso do varal das etapas, porque senão eu não assumo. Eu vejo almas feridas às pencas, de montão. Porque um sai da relação, depois de estar 4 anos na mesma casa, e não, nós estamos só ficando, só namorando. O que é o relacionamento de vocês? Quando você pergunta para os dois, nunca eles dão a mesma resposta. Eles nunca falaram sobre o que é o relacionamento. Então, eu disse, não, ele é meu esposo. A outra disse, não, nós estamos juntos. Estou levando com a barriga. Quer dizer, levando com a barriga 4 anos. Não dá para ficar 4 anos sem ter rolo e sem ter problema. Na separação. Nós precisamos namorar. Precisamos assumir o noivado ou aliança de compromisso. Outro nome que quiser dar. Casar. Porque hoje esse problema é tão dramático que os juristas precisaram interferir. A esfera do direito vem cá, peraí, você não vai sair assim, não, filho, você não ficou lá 4 anos, você... União estável. Aí configura o casamento. Aí a pessoa diz, mas que é união estável? É a mesma coisa que casamento. Mas não é a mesma coisa se você casar. Eu não estou falando de casamento religioso, eu estou falando de casamento civil, no qual você chama as testemunhas através de, por exemplo, um almoço, uma festa que você queira dar, e psicologicamente você diz, eu e você estamos casados. É um contrato psicológico, jurídico psicológico, que ajuda a gente a funcionar bem. Porque senão nós não funcionamos bem, nós somos ainda espíritos muito limitados. Não dá para ir para convivendo assim, vendo, vamos ver o que é que dá. Então hoje, há muitos que querem abolir o casamento. E os espíritos Allan Kardec. É um progresso na marcha da humanidade. E o que seria para a sociedade se houvesse abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Nós perdemos então as referências. E trocamos de parceiros como quem troca de roupa. E a nossa afetividade vai ficando comprometida. O sonho de construir um lar vai se distanciando. E as relações empobrecem. Então namorou, ficou, se for o caso, fique. Namorou, namoro, noivou, aliança de compromisso, casou. Não precisa chamar o dirigente espírita para fazer casamento, porque não existe espiritismo casamento religioso. Mas chame os amigos e ao lado do juiz, no cartório, você faz uma celebração ainda que singela para que você assuma que você casou. Vai no Facebook e coloca, casei. E põe a foto dos dois. Não precisa o véu e grinalda, mas coloque lá. Isso dá sentido psicológico para as almas que precisamos dessas etapas para podermos funcionar bem. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. A matriz do sucesso de um relacionamento não está porque o relacionamento é perfeito, porque não existe nenhuma relação de perfeição, porque somos espíritos imperfeitos. Mas se pudéssemos dizer um casamento perfeito, são de 2 almas que se aproveitam reciprocamente para crescerem. E a cada dia são melhores, uma em relação a si mesma e uma na relação com a outra. Portanto, em regime de reciprocidade. Esses espíritos que vão afervorando-se no cultivo do amor estão treinando para desenvolver o amor universal. Porque ninguém é de ninguém, nós estamos casados. Amanhã poderemos ser filhos desse mesmo parceiro ou parceira, poderemos ser pai, irmãos, porque a lei da reencarnação muda-nos de papel para que a gente mude de conduta amorosa, ampliando a nossa capacidade de amar. Então, caríssimos amigos, aproveitemos a nossa conjugalidade e amemos um pouquinho mais. Se a gente acha que está suficiente, não esmoreça no relaxamento. Se você acha que está difícil, não ceda ao desânimo e à onda da separação. Ah, mas já é o meu 2º, 3º relacionamento, não importa qual seja, invista na relação. Dê um pouco mais de amor
porque é melhor para você e é melhor para a relação. Mas se o outro não quiser mais você, por algum motivo, por escolha própria, não retenha até a consumação da desgraça, como diz o espírito Joana de Ângeles. Ou, como diz o espírito André Luiz, em Ação e Reação, quando a mulher tenta agarrar o outro de qualquer jeito e ele planeja matá-la. E os espíritos têm que intervir para evitar o homicídio e tiram-na do corpo e diz: você fez o que tinha que fazer, deixe-o ir. Porque ele queria se separar dela e ela não queria deixar. Nós não podemos deter ninguém obrigado ao nosso lado, mas preferencialmente não facilitemos a separação saindo da relação ou então intoxicando a relação. Mas se o outro quiser ir, que seja a escolha do outro, mantenha-se digno e que a relação possa ser consolidada da separação pela porta da frente. Ninguém precisa sair pelo balancinho, gerando crimes, como se fosse uma coisa desonrosa. Nós precisamos sair íntegros da relação. E se não pudermos ser amigos, sobretudo quando há filhos, que não sejamos inimigos, porque quem mais sofre nas separações são os filhos. Um pouco mais de amor, deixando que o parceiro seja ele, a parceira seja ela, e que juntos possamos formar o grande hífen luminoso do eu-tu. O eu é uma pessoa, uma personalidade, um indivíduo. O tu é uma outra personalidade, um outro indivíduo, porque nós só somos bem no relacionamento conjugal quando nós somos nós mesmos. Se eu me anulo para ser igual ao outro, eu passo por cima de mim. Mas se eu sou eu mesmo, eu posso até renunciar, me sacrificar, mas eu não deixo de ser eu mesmo. Eu estarei tendo uma postura amorosa na relação com o outro, mas eu estarei sendo eu, deixando que o outro seja o tu. E nesse hífen de interação amorosa, nós comporemos a matriz da felicidade universal. Porque se o mundo conflita hoje, é porque os lares vivem experiências beligerantes. E um lar que se atrita demasiadamente, quase sempre tem no casal as motivações de exemplo nos conflitos, nas agressões, no desrespeito, que se replicam para os filhos, que se replicam para os grupos sociais e que se replicam para as relações internacionais. Portanto, um pouco mais de amor, como bem propõe a figura poética de Khalil Gibran. Amai um ao outro, mas não façais do vosso amor um cativeiro. Que haja entre as praias das vossas almas um mar ondulante. Cantai, dançai juntos e sede alegres, mas deixai cada um ficar a sós. Como as cordas da lira, que estão separadas, mas estão juntas na mesma musicalidade. Estais juntos, mas não juntos demais, porque as colunas de um templo erguem-se separadas. E o carvalho e o cipreste não crescem um à sombra do outro. Obrigado.